Olá, sejam bem-vindos a mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje vamos conversar sobre o projeto de extensão Difundindo e Popularizando a Ciência. Nossa convidada é a professora Adriana Vasco, da Unesp em Botucatu. Professora, é um prazer recebê-la em nosso programa. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade. Professora, esse projeto de extensão tem um apelo científico muito grande devido ao vínculo da universidade com alunos do ensino médio prioritariamente. E de onde que surgiu a iniciativa de fazer um projeto para divulgar e popularizar a ciência? Bom, a iniciativa na Unesp, ela surgiu junto ao programa de pós-graduação em Ciências Biológicas da área de Genética em 2007. Mas a ideia de se trabalhar com essa interação entre pós-graduação e ensino básico, especialmente com o ensino médio, ela começou muito mais antes, em 1985, através de um professor chamado Leopoldo Demeis, que é um docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele imaginou que ele poderia desenvolver cursos de férias, chamar os estudantes da rede básica pública e os próprios alunos dele de pós-graduação, de mestrado e doutorado iriam ministrar diferentes tópicos de ciência. E aí a ciência em toda a sua amplitude, física, química, Sim, matemática, biologia. Isso, ele começou na área de fisiologia médica e isso foi se expandindo, né? Hoje várias universidades trabalham dessa forma e cada docente trabalha, logicamente, na sua área de pesquisa. E como tem sido, professor, o trabalho dentro da Unesp em Botucatu? Dentro da Unesp, como eu já falei, nós começamos em 2007, junto a um determinado programa de pós-graduação, e com o passar do tempo isso foi se expandindo, né? Outros programas de pós-graduação do Instituto de Biociências e hoje também da Faculdade de Medicina de Botucatu se interessaram, e a gente tem diferentes cursos de férias vinculados a diferentes programas de pós-graduação. E os nossos alunos de mestrado e doutorado, eles atuam como monitores para ministrar os diferentes cursos de férias para esses estudantes da rede básica. E, professora, assim, detalhando, né, dentro desse curso de férias, são realizadas essas aulas, os alunos vão até o campus, os alunos da rede básica, no caso? Isso, exatamente. Nós convidamos esses alunos, então, como cursos de férias, nós realizamos sempre em janeiro. E como são cursos de férias, nós procuramos fazer férias realmente para esses estudantes. Então, eles não vão para dentro das unidades da Unesp para ficar sentados todo o tempo dentro de uma sala de aula, ouvindo um professor ministrar uma determinada palestra ou uma determinada aula. A gente realiza muito práticas de laboratório, brincadeiras, jogos, dinâmicas. Eles vão conhecer diferentes laboratórios, museus. Então, é um curso extremamente dinâmico, em que os próprios alunos põem a mão na massa. Dos dois lados, né? Tanto o aluno da escola quanto o nosso universitário. Isso, dos dois lados, porque eu acho que a gente costuma muito ficar na teoria e os nossos alunos de mestrado e doutorado, eles acabam interagindo muito mais com o próprio projeto de pesquisa deles e essa é uma forma também deles crescerem de forma profissional, porque eles vão ministrar aulas, mas aulas de forma um pouquinho diferenciada e eles acabam também recordando todo aquele conteúdo que eles aprenderam durante todo o curso de graduação e das disciplinas de pós-graduação para transmitir de uma forma mais palatável todo aquele conteúdo para os alunos do ensino básico. Como está vinculado, professora, ao programa de pós-graduação, as disciplinas, os conteúdos que são trabalhados são elencados diante dessa pesquisa, desse intercâmbio dentro da pós-graduação? Isso, nós ministramos todo aquele conteúdo do ensino médio, né, mas com uma interface com o que a gente realiza dentro da universidade. Então, os alunos costumam muito trabalhar com o próprio conteúdo dos projetos de pesquisa deles, né? Então, é uma maneira da gente devolver para a população de uma maneira mais palatável tudo aquilo que a gente desenvolve dentro dos laboratórios de pesquisa e fazendo a interface com aquilo que é o conteúdo do ensino médio. Tem como a gente exemplificar com um dos conteúdos que Tem. atrai bastante os adolescentes? Vou exemplificar com o conteúdo da minha área, que eu sou da área de genética, né? Uma coisa que eles têm muito interesse é manipular ou ver DNA. Né? Então, eles escutam falar sobre o DNA está na mídia, eles têm aula sobre estrutura, né, de DNA no ensino médio, mas eles geralmente nunca viram o DNA, né? Então, o que a gente faz nos cursos de férias é fazer a extração de DNA de diferentes organismos, sejam vegetais ou animais, e o próprio aluno desenvolve a metodologia de como ele vai fazer esse isolamento do DNA. Então, eles podem isolar e visualizar esse material hereditário. E tem sido uma troca fundamental para esses alunos. E qual que tem sido, professora,
né, além dessa troca que é fundamental, o feedback, o resultado que vocês têm obtido na Unesp em Botucatu já há 7 anos? Tá, eu vou falar da Unesp, mas isso se extrapola também para todas as outras universidades que trabalham com esse tipo de atividade, com os cursos de férias. Quando a gente traz esses estudantes para dentro da universidade, eu acho que um mundo se abre para eles, né? Então, eles veem que eles têm a capacidade de frequentar as salas de aula de uma universidade pública, né, de alto nível, acabam se interessando por prestar o vestibular. Muitos desses alunos que nós chamamos de novos talentos ou jovens talentosos, ao final dessas atividades dos cursos de férias, eles são convidados para participar de projetos de pesquisa junto aos nossos laboratórios da Unesp. Acabam prestando vestibular, passam, né, sem cota, sem nada, desenvolvem suas atividades de graduação e muitos deles hoje se encontram na pós-graduação. É o caso da Érica Ramos, que nós vamos ouvir no ponto de contato no próximo bloco. Que foi uma das primeiras alunas que nós tivemos durante os cursos de férias, que depois fez um estágio e hoje está na pós-graduação já. Professora, nesse funcionamento do curso de extensão, antes da gente ouvir o que a Érica tem a dizer e detalhar todas as atividades didáticas, os materiais, né, dentro dessa proposta do curso em si, na dinâmica do curso, né, como que ele funciona? Durante o mês todo de janeiro, as pessoas que querem participar, como que devem fazer? No segundo semestre de todos os anos, a gente começa a fazer a divulgação dos cursos de férias. Então, por tópicos, são diferentes cursos de férias que vão ser ministrados na última semana de janeiro. Então, durante o semestre anterior, no segundo semestre de cada ano, os alunos de todas as escolas de Botucatu e da região de Botucatu recebem uma ficha de inscrição. Eles vão poder se inscrever num determinado curso de férias. Todo esse material que eles vão receber é gratuito e aí na última semana de janeiro eles vão até a Unesp durante uma semana. O curso vai de segunda a sábado, são 48 horas de curso. E nessa proposta, né, de gratuidade, tem todo um investimento, um apoio da estrutura administrativa da universidade para que o curso funcione. Tem, a gente tem todo o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp, também da diretoria do Instituto de Biociências e da Faculdade de Medicina de Botucatu, e nós temos um auxílio financeiro maior que vem da CAPES. E no próximo bloco, então, como a gente já adiantou, a gente vai ouvir uma das alunas que frequentou o curso de vocês e que hoje investe na pós-graduação dentro da Unesp em Botucatu. A gente já volta. O Diálogos vai para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós recebemos aqui no estúdio a professora Adriane Vasco, da Unesp em Botucatu. Ela é a coordenadora do projeto de extensão Difundindo e Popularizando a Ciência. Um dos grandes impactos deste projeto são os adolescentes que participam dos cursos de férias na Unesp em Botucatu. Nós convidamos a aluna Érica Ramos, do programa de pós-graduação da Unesp, que foi uma das iniciantes do projeto na Unesp. Eu conheci o projeto de extensão da Unesp quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Por intermédio da escola, a gente recebeu os panfletinhos de divulgação. A minha irmã também, ela trabalha na Unesp como funcionária, então ela já me falou, olha, vai ter o curso, você não gostaria de participar? E eu sempre tive esse interesse por biologia, ciência, e resolvi fazer. E levei uns colegas, falei, vamos arriscar. Tá, o primeiro ano eu fiz experimentando botânica na época, e acabei não fazendo estágio. Passou-se um ano, eu voltei e fiz experimentando genética. Nesse mesmo ano eu já prestei o vestibular para biologia, ciências biológicas, e na semana do curso eu fiquei sabendo do resultado que eu havia passado, então já fiquei super animada, o pessoal já me recebeu muito bem. E a partir dali eu já fui buscar um estágio, fui querer saber mais sobre genética, que era um tema que eu não tinha interesse antes e eu passei a ficar interessada a partir do curso. E no primeiro ano da graduação já fui procurar o professor que auxiliava nas oficinas e ele falou, pode vir quando você quiser. E eu estou lá até hoje, 4 anos, já me formei em Ciências Biológicas, fiz licenciatura justamente porque eu me interesso muito pela área de educação também, além de ciência, da pesquisa em biologia. E hoje eu estou no mestrado, no programa de pós-graduação da genética, trabalho com genoma de peixes. Mas mesmo assim, no laboratório, apesar da pesquisa mais focada, a gente também desenvolve materiais como o da revistinha, que já foi apresentado no programa, e a gente tenta fazer esse intercâmbio com alunos do ensino fundamental e médio.
Eu sempre tive um interesse, mas eu não acreditava que era palpável, que era algo que eu poderia alcançar. Eu achava que era para poucas pessoas. Eu sempre estudei em escola pública, tive um contato bastante limitado com a ciência e eu acreditava que era algo que poucas pessoas faziam em um ambiente muito fechado. Esse curso me deu a ideia de que não, eu posso fazer, eu já faço, eu só não sabia, e que está tudo ao meu alcance. Eu acho que essa foi a influência principal. A partir daí que eu comecei a ver a ciência como algo do dia a dia. Professora, nós ouvimos no ponto de contato a Érica Ramos, que é aluna do programa de pós-graduação hoje. Então, além desse exemplo que a Érica traz de toda a contribuição que o projeto trouxe para a formação acadêmica dela, que outros resultados positivos a gente tem na vida desse jovem talento, como vocês chamam? Isso. Como eu já tinha falado, ao final desses cursos, né, nós selecionamos alguns desses estudantes do ensino médio de escolas públicas para que eles venham para o laboratório de pesquisa da Unesp e desenvolvam um projeto de pesquisa ou fiquem vinculados a um determinado projeto de pesquisa de mestrado ou doutorado durante um ano ou 2 anos, como bolsistas. Recebendo uma bolsa, sim. Então, eles são bolsistas de iniciação científica júnior, né? Logicamente, a gente não tem condições de receber todos esses estudantes, porque nós, durante os cursos de férias, nós recebemos cerca de 250 alunos por ano. E por ano, geralmente, a gente tem de 8 a 10 bolsistas selecionados. Até hoje, nós já tivemos cerca de 55 alunos bolsistas de iniciação científica júnior, desde que o projeto foi iniciado na Unesp, e vários desses já ingressaram em diferentes cursos de graduação, principalmente da USP, Unicamp e Unesp. E alguns destes que foram os primeiros alunos, como a Érica, que fizeram os primeiros cursos de férias de 2007 ou 2008, hoje já se encontram em programas de pós-graduação. E dentro desse laboratório que vocês fazem, né, o aluno acaba exercitando um pouco a docência, o aluno de pós-graduação, no caso, exercitando a docência. E nesse sentido, vocês preparam alguns materiais didáticos, né, como a revista, né, que é feita em história em quadrinhos, para explicar alguns conceitos da ciência. E qual tem sido, professora, a contribuição desse material didático? Eu acho que a contribuição desse material didático tem 2 viés, né? Ele contribui tanto para a formação do aluno de pós-graduação, que não se limita só a desenvolver o seu próprio projeto de pesquisa durante a pós-graduação, né? E também a contribuição para a formação dos alunos do ensino básico e para o professor também do ensino básico, né? Então, o nosso intuito em desenvolver esse tipo de material, como essa revistinha, né, que nós chamamos o que é essa tal de ciência, e que não é o único material, né, é desenvolver um material que chame a atenção do aluno do ensino médio, que possa ser aproveitado pelo professor do ensino básico, para divulgar que ciência é uma coisa, pode ser feita de forma divertida, desmistificar o que é ciência. É um pouco de aplicar aquilo que os alunos veem em teoria, no livro didático tradicional, como nós estamos acostumados, colocando de uma forma mais atrativa. Isso, exatamente. Eu vou até citar a frase de quem trabalha com a área de biologia celular, deve se lembrar de um grande autor de livros de biologia celular, que é o Alberts, né? E numa entrevista realizada há algum tempo atrás, ele diz que qualquer aluno deveria divulgar o seu produto da sua tese ou dissertação, né, de pós-graduação, da forma como sua avó conseguisse compreender. E é exatamente isso que a gente faz, é divulgar o que a Unesp faz para o público em geral e numa linguagem mais acessível. E essa revista, no caso, essa tal de ciência, é um dos produtos que vocês fazem. Que outros produtos, professora? Nós temos várias revistinhas e cartilhas, né? O que a gente tem tentado implementar nos programas de pós-graduação ali do Instituto de Biociência e da Faculdade de Medicina é que os alunos que tenham vontade, além de gerar o próprio projeto de pesquisa, eles desenvolvam também um material paralelo, né? Que esteja relacionado ao seu projeto de pesquisa, mas que a gente possa contribuir com a melhoria do ensino básico. Então, a gente tem gerado jogos, cartilhas, músicas, brincadeiras, peças de teatro. Que vão além do curso de férias. Vão além do curso de férias. Vários desses materiais nós acabamos aproveitando durante as atividades do curso de férias, apresentamos em feiras de ciência e em congressos das nossas diferentes áreas de pesquisa, né, voltado mais para a área de educação, e isso também tem sido desenvolvido ao longo de todo o ano. E o professor da rede básica que se interessar por esse material tem como ter acesso a isso para usar durante o ano letivo nas escolas? Sim, nós também vamos realizar agora em setembro e outubro cursos mais condensados para professores da rede básica também da região de Botucatu, e todo esse material que nós estamos produzindo vão ser entregues para
desses professores, né, para que eles aprendam depois a trabalhar com isso nas suas próprias escolas. Por enquanto, essa revistinha ela só tem sido distribuída para alguns outros grupos, universidades que fazem parte do que nós chamamos de Rede Nacional de Educação e Ciência, que trabalham com esses diferentes cursos de férias. E em Botucatu e região, essa revistinha ainda não foi entregue, porque nós ainda vamos realizar um trabalho, né, com os professores e alunos para que eles possam receber essa revistinha, para que a gente tenha ideia do impacto, né, da mudança que a leitura dessa revistinha pode ter, né, nos alunos antes e depois da leitura da revistinha. Um pouco mais sobre os planos futuros do projeto Difundindo e Popularizando a Ciência a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com os Diálogos e hoje nós conversamos sobre o projeto Difundindo e Popularizando a Ciência na Unesp, em Botucatu, com a professora Adriane Vasco. Professora, comentávamos sobre os resultados, o material didático que é utilizado dentro dos cursos de férias e também na expansão, nas possibilidades que esse projeto possibilita para os jovens e professores da rede pública e também dentro da universidade. E existe um plano de expansão desse curso para sair dos muros de Botucatu e da região. Claro. Quando o professor Leopoldo Demeis da UFRJ criou, né, teve a ideia de criar esses cursos de férias, ele já pensou na expansão disso, né? Então, depois de serem implementados na UFRJ, esses cursos de férias foram implementados na Unicamp e foram disseminados para várias instituições. Hoje, esse tipo de atividade é realizado por mais de 40 universidades públicas e em 2007 foi implementado em Botucatu, no campus da Unesp de Botucatu. A partir daí, nós entramos em contato com a professora Marilza Rude, que na época era a pró-reitora de pós-graduação, e ela nos incentivou a expandir isso dentro da Unesp. Então, nós temos treinado diferentes grupos, né? Em 2015, nós vamos treinar um programa de pós-graduação vinculado à Unesp de São José de Rio Preto, e o nosso objetivo é que cada novo grupo vá treinando novos grupos, para que vários programas de pós-graduação... Um efeito multiplicador, isso, então. Exatamente isso. Para que esses novos grupos também se integrem a essa Rede Nacional de Educação e Ciência criada pelo professor Leopoldo Demeis. Professora, dentro dessa rede, expandindo, né, desse projeto, né, o foco maior é exatamente possibilitar esse intercâmbio escola-universidade. E na sua visão, como têm sido os frutos dessa parceria universidade com a escola? Eu acho que inicialmente a gente encontra uma certa dificuldade, né? Porque a gente imagina que a universidade é muito separado de ensino básico, mas depois que a gente vê que a implementação dessas atividades vem sendo feitas em diferentes unidades, logicamente agora mais em Botucatu, mas a gente pretende expandir para outras unidades da Unesp e outras universidades, a gente vê que a gente tem uma grande aceitação tanto do ensino básico, como também dos docentes da própria Unesp, que estão vinculados a diferentes programas de pós-graduação. Eu acho que um dos grandes incentivos tem sido feitos pela CAPES, né, com essa integração entre universidade, ensino superior e ensino básico, e isso tem sido ressaltado nas diferentes avaliações dos programas de pós-graduação. Então, eu acho que os programas de pós-graduação hoje têm acordado para a realidade que nós estamos sendo cobrados, de fazer essa interação de forma afirmativa realmente, e que a universidade tem essa possibilidade de contribuir mais com a sociedade. Desmistificando aquilo que a gente comentou no primeiro bloco em relação à ciência, em relação aos temas que aparentemente estariam longe do nosso cotidiano, mas que na verdade são muito próximos. São do dia a dia, né? E esses alunos e professores acabam travando contato com isso, que a gente faz ciência toda hora, todo dia. E nessa perspectiva, professora, quais são os passos futuros, além dessa expansão que a gente já comentou inicialmente, que outros planos futuros a gente tem dentro desse projeto e da sua ampliação? O nosso plano é criar novos grupos, não só dentro da Unesp, mas dentro de outras universidades. Nós já criamos um grupo na Universidade Federal de Manaus e na Universidade Estadual de Londrina. Nós pretendemos criar novos grupos aqui também no estado de São Paulo. Expandir os cursos de férias. Hoje nós realizamos 5 diferentes cursos de férias para estudantes e professores da rede básica em diferentes temas de ciência, mas o nosso intuito é fazer cursos de férias em diferentes áreas.
E dentro dessas áreas é possível, quem tiver interesse, estiver assistindo ao nosso programa e quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês, acessar os blogs desses cursos. Isso, a gente tem diferentes blogs, os blogs podem ser acessados facilmente só digitando o nome dos cursos de férias. Eu vou citar aqui esses nomes para quem tiver interesse. Um dos cursos de férias se chama Experimentando Genética. Só fazendo um parênteses, né, nós costumamos dar nomes interessantes para esses cursos de férias para chamar a atenção dos estudantes. Então, um dos cursos e um dos blogs é Experimentando Genética, o outro curso se chama Investigando a Vida das Plantas, o terceiro curso criado se chama Reprodução de A a Z, o quarto curso criado na Unesp se chama Do Amarelão às Picadas de Cobra, um passeio pelas doenças tropicais, e o último curso que foi criado agora no ano passado se chama Virando a Célula do Avesso. E também tem o Facebook do projeto de vocês, que é o facebook.com/difundindo ciência, que todo mundo pode ter acesso e entrar em contato com vocês para poder participar. Exatamente. E quem ainda tiver interesse pode digitar também Rede Nacional de Educação e Ciência, Novos Talentos da Rede Pública, que vai ter acesso a esse geral de todas as universidades que trabalham com esse tipo de atividade. Professora, se alguém estiver assistindo o nosso programa, algum professor da rede pública quiser fazer uma visita à Unesp, à instituição de vocês e promover ainda mais, estimular esses alunos, esses jovens talentos a participarem do curso de férias, pode entrar em contato por esses canais que nós já comentamos. Isso, tanto o professor da rede básica que tiver interesse em implementar essas atividades na própria escola, enviar os alunos para realizar esse tipo de curso ou ir até a Unesp para também fazer cursos que nós ministramos para os professores, pode entrar em contato, ou os próprios docentes da Unesp que tiverem interesse em implementar esse tipo de atividade de extensão. Também outras unidades da Unesp e também, de repente, agregar a esses 5 cursos que já existem em Botucatu. E, professora, assim, para a gente poder finalizar o programa, fazendo um balanço desses 7 anos, nós temos um número, né, de 250 alunos por ano que estão dentro da universidade e vocês têm essa possibilidade, essa oportunidade de acompanhar muitas vezes o amadurecimento acadêmico, como foi o caso da Érica, dentro dessa perspectiva. E a senhora julga que é fundamental que a universidade contribua para esse jovem, fazendo um balanço de todos esses jovens que já passaram pelo projeto? Acho. Logicamente que nós temos formas de avaliação mais palpáveis, que nós fazemos através de formulários para avaliar como era esse aluno anteriormente à participação nos cursos de férias, durante o desenvolvimento dos seus projetos de iniciação científica júnior. Mas eu acho que a grande contribuição que nós temos desses alunos são os depoimentos que os próprios alunos, ou às vezes familiares ou professores do ensino básico desses alunos nos enviam. Um desses alunos nos disse uma vez, através de um depoimento, que esse tipo de atividade muda a vida de um aluno. E é exatamente isso que nós queremos. Logicamente, nós não vamos mudar o ensino básico, nós não vamos mudar o mundo, mas talvez a gente consiga mudar a visão do que é ciência para alguns desses alunos e contribuir para que esses alunos tenham uma melhor formação. Que a gente consiga, então, professora, cada vez mais ser um pouco essa ação transformadora dentro da universidade, contribuindo para a formação de jovens. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e conhecer um pouco mais sobre o projeto Difundindo e Popularizando a Ciência, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.